Obrigada pelas palavras. Boa noite a todos. E realmente isso vai ser uma conversa, né? Uma troca, com certeza, entre amigos. O tema da noite, ele é o capítulo 5, ele faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, foram 3 textos escolhidos das instruções dos espíritos. Então, perda de entes queridos e morte prematura, Samson. E se fosse um homem de bem, teria morrido, e tormentos voluntários. Então, o primeiro, que é a perda de entes queridos e morte prematura, o espírito de Samson, eu vou ler para vocês um trechinho para poder trocar uma experiência, um sentimento que eu tive quando eu li. Na verdade, sempre que eu leio essa instrução com relação a esse tema, eu tenho esse sentimento. Né? Um sentimento, parece que é um pouco chocante. Né? Eu vou ler para vocês tentarem compartilhar esse sentimento comigo. Então, o trecho que eu tirei do texto é: acreditai-me, a morte é preferível, mesmo para alguém de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias mais honradas, ferem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. Então, o que ele traz nesse texto? E é uma coisa que durante todo o texto ele deixa bem claro, de que muitas vezes é preferível a morte prematura de um jovem a ficar causando problemas para os pais. E indo bem a fundo, né, tentando entender esse meu sentimento de me sentir chocada com isso, né, porque se a gente se colocar no lugar de uma mãe, a gente dificilmente consegue pensar que é preferível a morte a ficar causando problemas. E eu acho que a gente chega na questão da nossa ligação com a matéria, né, da nossa necessidade de estar presos a matérias, independente do sofrimento. Eu tenho até um exemplo de uma mãe que eu conheci, que ela tinha um filho de 14 anos, uma criança, né, um pré-adolescente, e ele já tinha ligação com drogas, com o mundo do crime, já tinha passagens pela Fundação Casa. E, assim, todas as vezes que eu falava com ela, eu com certeza não conseguia perceber que ela preferia a morte do filho a todos aqueles sofrimentos que ela passava. E aí eu acho que a gente tem que olhar para um texto desse, para uma instrução dessa, entendendo que esse é o nosso objetivo. Se hoje é difícil para a gente pensar dessa forma, porque a gente ainda é muito ligado à matéria, a gente prefere estar aqui, prefere o sofrimento, né, do que a liberdade, né, do que não ter aquela pessoa sofrendo e estar livre no plano espiritual. Eu olho para esse texto e vejo que esse é o nosso objetivo. É para lá que a gente tem que olhar. O desprendimento da matéria um dia vai fazer com que a gente consiga entender um pouco melhor essa orientação desse espírito, né? Porque normalmente, quando nós passamos ou vivemos ou, né, sentimos na pele o desencarne de uma criança, de um adolescente, até de um jovem adulto, né, quantas vezes a gente não pensou, puxa, por que não levou, né, o mais velho e deixou o mais novo que tinha tanta coisa para viver? Eu imagino que muitos avós, que muitos pais, que muitas mães que passaram por essa situação tiveram esse tipo de pensamento. Puxa, me leva, eu já vivi, eu já passei tudo que eu tinha que passar, né? E o Espiritismo, ele nos traz algumas informações, nos traz conhecimento
que nos trazem consolos para esses momentos de perdas de entes queridos e de mortes prematuras, né? Então, eu acho que algumas coisas a gente precisa exercitar, né? Alguns conceitos e algumas informações a gente não pode deixar passar, porque eu acho que é esse exercício sempre que vai fazer com que a gente se acostume, né? E que essas informações sejam uma coisa normal. Então, a primeira coisa é que a idade dos espíritos, né, a idade que a gente tem nessa encarnação, não tem nenhuma ligação com a idade, com a nossa idade espiritual. Logo, ser mais novo ou ser mais velho nessa existência não define o que somos, a nossa idade enquanto espírito. Outra coisa que é importante é que a gente nunca pode medir a justiça de Deus pela nossa. E partindo do princípio que Deus é bom e Deus é justo, ele nunca permitiria que nenhum dos seus filhos sofresse nenhum tipo de crueldade e nenhum tipo de injustiça. Deus é perfeito, o universo é perfeito, né? E tudo está em perfeita ordem. Nada acontece por acaso. Nossa, que azar, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Tudo que acontece no mundo tem a mão de Deus dentro dessa bondade e dentro dessa justiça. Outra coisa que o Espiritismo traz e que normalmente é o que traz muito consolo é a imortalidade da alma. Então, nós aprendemos no Espiritismo que todas as pessoas que nós encontramos e que nós tivemos relações relevantes, relações importantes, relações que fizeram a diferença na nossa vida, o Espiritismo nos traz a garantia do reencontro. É só uma questão de tempo. Quanto a esse tempo? 1 ano, 10 anos, 100 anos, né? O que é 100 anos diante da infinitude da alma? Né? Então, a gente não consegue ter resposta para essa pergunta de qual é o tempo, mas a garantia do reencontro é certa. Então, isso é o que traz esse consolo de que a morte não é o fim. A morte é só uma passagem. A gente vai se encontrar. Em algum momento, esse encontro vai acontecer. E todo esse conhecimento, apesar desse conforto e desse consolo que ele traz, ele não impede, ele não evita o sofrimento, no caso da perda de entes queridos e de morte prematura. O sofrimento, ele faz parte. A gente sente falta, nós fizemos planos com as pessoas, nós sonhamos juntos, a gente sente falta do cheiro, a gente sente falta das conversas, né? E esse sofrimento, ele faz parte do processo. E aos poucos, o objetivo é que esse sofrimento, que esse sentimento de dor vá sendo substituído por um sentimento de saudade, por um sentimento de alegria por tudo que foi vivido, né? E a gente tem que entender que esse sofrimento que nós sentimos no caso das perdas dos entes queridos, eles são amor, né? A gente sente falta das pessoas que nós amamos. E é exatamente esse amor que precisa fazer com que nós emanemos para os desencarnados sentimentos de aceitação, de resignação, de fé. Por quê? Porque existe uma troca de energia. Porque as pessoas que ficam aqui, elas precisam seguir o caminho delas, elas precisam seguir o plano delas, e as pessoas que desencarnaram,
também precisam seguir o plano delas, também precisam seguir o caminho delas. Então, quanto melhor for essa troca de energia, melhor fica para os dois lados. Até com relação a isso, o Chico Xavier, ele foi questionado por uma mãe se o choro dela para o filho que tinha desencarnado fazia mal para ele, né? E a resposta dele foi que, segundo os espíritos, quando o choro é de saudade, repleto de esperança, quando as lágrimas nascem do reconhecimento a Deus pelos benefícios que foram recebidos, elas fazem muito bem. São luzes no caminho daqueles que são lembrados. Mas quando as lágrimas traduzem revolta da nossa parte diante dos desígnios de Deus, quando retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados tanto quanto os encarnados. Então, o mais importante é nós tomarmos conta desses sentimentos, que são o que vão nos sustentar, sustentam as pessoas que ficam e dão sustentação para os espíritos que desencarnam. Ainda seguindo, né, nesse capítulo de Bem-aventurados os aflitos, tem um outro texto, uma outra instrução dos espíritos, nesse caso é do Fénelon, de 1861, que ele questiona se alguém, né, e aí eu passo esse questionamento para vocês, se em algum momento vocês já viram uma reportagem na televisão, e aí então um bandido, um marginal que sofre algum tipo de acidente, um tiroteio, e ele sai vivo, né? E o pensamento de muitas pessoas é: se fosse um homem de bem, teria morrido. E o que o Espírito diz é que é verdade. Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Por quê? Porque os espíritos bons, os espíritos mais evoluídos, eles são submetidos normalmente a provas mais curtas. E os espíritos maus, os espíritos menos evoluídos, são submetidos a provas mais longas, né? E então, se a gente pensar nessa nossa existência como uma prisão, né? Então, a gente está aqui, a gente está numa prisão porque a gente não pode sair daqui, né? Não vou ali, daqui um ano eu volto, eu não posso sair. Então, imaginando que o nosso corpo material é uma prisão, aonde nós estamos aqui para fazer os nossos resgates de deslizes que aconteceram em vidas passadas, né? Então, nós estamos aqui para resolver as nossas faltas, para aprender para o nosso crescimento espiritual. Então, imaginemos que nós estamos numa prisão. É justo que, quando eu termino as minhas penas, que eu seja liberto dessa prisão, né? Se a gente pensa no corpo material como uma prisão e no retorno à pátria espiritual como uma liberdade, então, se eu termino de pagar a minha pena antes, é justo que eu tenha direito à liberdade, é justo que eu retorne à pátria espiritual antes de um outro espírito que ainda tem outras provas para poder resolver e para poder pagar, né? A gente ainda tem esse tipo de pensamento, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? E, na verdade, esse espírito até diz para que, quando a gente usa isso, a gente, apesar de ser uma verdade, a gente está blasfemando contra Deus, né? Porque a gente está sendo irônico naquilo que a gente está dizendo, apesar daquilo ser uma verdade. A gente não pode duvidar da justiça,
e da bondade de Deus. E se a gente julgar que a nossa vida material, ela é muito pequena, ela é ínfima diante da vida espiritual, a gente vai conseguir ter entendimento melhor dessa questão, né, da morte, da libertação, né, e de o quanto é importante que a gente olhe para frente, né, que a gente não fique só preso a essa nossa existência, né? Existe história antes, existe história depois, né? Depois a gente, dando continuidade ao capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? Então a gente já falou de perdas de entes queridos e mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E o último texto, a última instrução dos espíritos é de tormentos voluntários. E antes de falar especificamente de tormentos voluntários, eu acho que é importante a gente não esquecer de que a Terra é um planeta de provas e expiações, de que o sofrimento e a dor representam cura para enfermidades da alma. Elas funcionam como remédios, né, para as nossas imperfeições, e que é através deste sofrimento que nós conseguimos evoluir enquanto espírito. A gente consegue, na nossa existência, apesar do sofrimento fazer parte, mesclar essa nossa existência com momentos de alegria, né, com momentos felizes e com momentos de sofrimento, com momentos de dor, né? O importante é que a gente tenha esse equilíbrio para que a gente possa aguentar, né? Só sofrimento também é muito duro. E o que a gente tem nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Que essas aflições, que esses sofrimentos, eles algumas vezes, eles têm causas na nossa existência atual, né? Então são as causas atuais de aflições. Então aqui nessa minha existência eu cometo um deslize, e nessa existência mesmo eu tenho a oportunidade de corrigir, né? Então eu tenho a causa e nessa existência mesmo eu já tenho o efeito. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele dá alguns exemplos para a gente entender dessas causas atuais de aflições. Então, por exemplo, pais que são infelizes porque não conseguiram combater as más tendências dos filhos. Casamentos que são infelizes por conta de escolhas baseadas em vaidades, ou em valorização de bens materiais. Doenças do corpo, que normalmente vêm por conta de algum excesso. Homens que são punidos por conta da sua negligência, por causa da sua ganância, por causa da sua vaidade, né? Então, são causas que normalmente consegue se identificar. Puxa, eu fiz aqui mesmo, eu já estou, né, recebendo a oportunidade de corrigenda, já estou tendo a consequência. Mas existe também a possibilidade de causas anteriores, de vidas anteriores. Então, por exemplo, o caso de crianças que nascem com alguma deficiência, né, física ou mental, crianças que morrem muito cedo, famílias que perdem os seus responsáveis, os seus arrimos de família, né? Então a gente às vezes olha, e nesse caso é um caso que às vezes as pessoas que não conseguem ter esse entendimento que o Espiritismo nos traz, elas às vezes parecem um pouco injusto, né? Ué, a criança nasceu com esse defeito, né? Nasceu com esse problema, não vai conseguir se desenvolver, ter uma vida normal, nossa, ela não fez nada, né? Que injustiça é.
né? Mas se nós pensarmos que, às vezes, as causas das aflições estão em vidas passadas, fica mais fácil da gente entender, fica mais fácil da gente aceitar. Eu não consegui corrigir tudo que eu tinha que corrigir, né? A gente sempre fala que o plantio é opcional e a colheita é obrigatória. Então, se eu planto batata, eu vou colher batata. Se eu planto batata e a hora que eu vou colher eu digo, puxa, eu queria tanto uma cebola, não dá, né? Não dá. Quem planta batata, colhe batata. Quem planta cebola, colhe cebola. Não dá pra gente plantar coisas que não são boas, né? Não dá pra gente ter uma vida de vaidade, de orgulho, negligenciando os filhos, negligenciando a saúde do nosso corpo e achar que a gente não vai colher, que a gente não vai ter que responder em algum momento por isso, tá? Então, eu queria falar dessa questão das causas de aflições atuais, das causas de aflições passadas. Por quê? Porque os tormentos voluntários, eles, como o próprio nome já diz, né, tormentos são aflições, sofrimento, martírio, e voluntários é que eles são de livre e espontânea vontade. Eles são opcionais, né? Neste caso, eles podem ser escolhidos. E existem muitas pessoas que buscam tormentos voluntários. Sempre que a gente der espaço para sentimentos como orgulho, a vaidade, a ganância, a inveja, o ciúme, que só valoriza bens materiais, a gente vai estar provocando tormentos voluntários, ou seja, sofrimentos que poderiam ter sido evitados, mas que em função do nosso apego às questões materiais, a gente acaba sofrendo, né? Em vez de buscar paz, calma, gratidão por aquilo que a gente tem, a gente acaba perdendo tempo e criando problema das coisas que nós não temos. Então, por exemplo, eu tenho um carro e o meu carro é bom, até que é bom, me leva para onde eu quero, ele tem ar-condicionado, ele é bom. Eu olho para o carro do meu vizinho e eu fico com inveja, porque eu não queria que ele tivesse aquele carro. Quem devia ter aquele carro era eu. E eu sofro com isso. Esse sofrimento, os tormentos voluntários, eles causam sofrimento. Só que é um sofrimento que não edifica. Não é um sofrimento que vai permitir que eu enxergue, que eu faça algumas correções na minha forma de agir, né? E qual que é o problema desses tormentos voluntários? É que eles não garantem as bem-aventuranças prometidas por Jesus, né? Então, o capítulo é bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os sofredores. Mas bem-aventurados os aflitos e os sofredores que não têm opção e que aceitam e que entendem, né? Que o sofrimento faz parte de uma escala evolutiva e consegue, então, uma modificação na sua atitude. Agora, esses tormentos voluntários, esses sofrimentos que são provocados pelo homem por conta dele dar vazão a estes sentimentos que não são sentimentos bons, eles não são garantia de bem-aventurança prometida por Jesus. Então é importante que a gente diga, nossa, eu sofro tanto, 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 não é possível, eu vou conseguir alguma coisa no céu, né? Então a gente precisa entender se esses sofrimentos, eles são voluntários, se nós é que estamos nos colocando esse sofrimento, ou se realmente esse é um sofrimento que faz parte daquele plano que a gente planejou lá no começo, né? Naquele plano que quando a gente desencarnou, a gente falou, não, vamos lá, eu vou passar por isso, e isso vai ser importante para mim, né? Isso vai me edificar e isso vai me trazer um crescimento. Eu acho que essa pandemia,
não desconsiderando todas as mortes, né, e todas as pessoas que ainda têm que conviver com algum tipo de sequela por conta da doença, toda a questão financeira, né, todos os sofrimentos. Se a gente conseguir olhar para todo esse sofrimento e tentar entender, né, o que é que a gente pode trazer de bom, talvez algumas pessoas possam tirar da sua vida alguns tormentos voluntários, né? A questão do consumo desenfreado, né? Eu tenho que ter o melhor celular, né? Se eu não tiver o melhor celular, eu não estou bem, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que comprar. E comece a dar valor para as coisas que realmente são importantes e que hoje a gente sente tanta falta, né? Que é estar junto das pessoas, que é poder abraçar, que é poder beijar, que é poder confraternizar, que é poder encontrar as pessoas, né? Então, todo sofrimento, para ele garantir a bem-aventurança prometida por Jesus, ele precisa edificar. Esse sofrimento precisa trazer alguma coisa boa, né? Precisa me trazer um sentimento bom, ele precisa me trazer uma correção. E aí sim, eu sei que eu vou sofrer, mas que eu vou ter então a garantia de evolução, de crescimento. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria muito, muito, muito agradecer a paciência de vocês, todas as vibrações que eu recebi. É sempre muito bom assumir esses desafios e poder, né, estudar e poder se melhorar e principalmente poder compartilhar, né, um pouquinho do que a gente estudou, do que a gente aprendeu junto com vocês, tá? Eu acho que eu passo agora para você, né, Luciano? Veio aqui atrás um passarinho me dizer que tem uma pergunta no chat. Eu não sei ver isso. Meu Deus, quem é que vai me ajudar nessa? Que eu nem imagino. Eu vi que entrou alguma coisa aqui. Você, né, Dalmiro? Ou Luciano, quem puder me ajudar. Bom, eu tô à disposição para as perguntas. Eu preciso só que vocês saibam que eu estou matriculada no maternal do estudo do Espiritismo, né? Então, se eu não souber responder alguma pergunta, eu tenho vários universitários que fazem parte do nosso grupo e eu, né, vou contar muito com a ajuda deles, mas eu estou à disposição, o que eu puder ajudar, o que eu puder responder, eu estou à disposição. Diga, Luciano. Muito bem, uma conversa muito boa, parabéns. Parece que você falou com teus alunos lá da sala de aula, né? Eu fiquei com medo que parecesse isso, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Muito bem. Eu acho que foi a Isabel, ela fez a seguinte pergunta: Débora, como ajudar uma mãe que não tem a compreensão da doutrina espírita a lidar com o sofrimento da perda de um filho jovem? Bem fácil de responder, hein? Não, é facílimo de responder, é muito fácil, porque eu acho que pra gente ainda é difícil, né, Luciano? Pra gente que consegue, né, ter acesso a todas essas informações e a todo esse conhecimento, assim, eu não consigo pensar, né? Foi o que eu falei para vocês. Eu acho que o texto né, a instrução do Espírito, ela está assim muito além, inclusive de espíritas, estudantes e praticantes como nós, né? Realmente, assim, eu imagino que seja assim uma dor extremamente profunda. E o que eu acho é que, assim, como eu penso que a gente pode ajudar, né, essa mãe? Primeiro é acolhendo. Né? Eu acho que não adianta querer racionalizar esse tipo de dor. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é acolher. E eu acho que tentar buscar nos consolos do Chico Xavier para outras mães que perderam, de repente, o consolo para essa mãe,
né? Porque para o Chico Xavier não importava qual era a religião da pessoa, né? Não importava quais eram qual era o conhecimento que as pessoas tinham da doutrina espírita, ele acolhia. Então, eu penso, Isabel, que assim, ir atrás desse material, eu acho que é a melhor coisa, né? De repente, sugerir um filme, né? O filme, né? Que mostra como é que as mães lidaram, né? com essa situação. Assim, é difícil, porque se pra gente que tem esse entendimento de que a morte não existe, o reencontro vai acontecer, né? Imagina as mães que estão aqui no grupo, é algo inimaginável, é uma dor que, né, extrapola qualquer tipo de conhecimento da doutrina. Para uma mãe que não tem isso, então, eu imagino que a dor deve ser triplicada, né? Então, eu acho que a primeira coisa é acolher, e se você sentir, né, se a gente sente que existe algum tipo de abertura para, né, trazer esse tipo de informação, acho que o Chico Xavier foi um mestre nesse acolhimento e nessa ajuda. Mais alguém para fazer pergunta? Temos mais um tempo. Eu acho que tinha mais uma mensagem, mas acho que na pergunta, não, eu também não consigo ver. Ah, linda, Dani, obrigada. Fala aí, Dalmiro. Não, era só para falar da pergunta aí, é só, por enquanto, no chat, só essa daí mesmo. O resto é agradecimento, parabenizando, show de bola de palestra. Legal. Se você fosse preparar esse mesmo tema para a tua turma da evangelização infantil, como que você abordaria o que você acabou de falar para todos nós? Somos um pouquinho assim mais velhos que eles. Eu sempre falo que as crianças, elas têm muita facilidade de absorver esse tipo de ensinamento, né? Porque eu acho que eles não trazem aí toda a carga pesada que a gente traz, né, da nossa vida e os desgostos, e eles são muito bons, né? Muito bons, na verdade a gente já abordou isso algumas vezes. Eu acho que a questão do plantio e da colheita, eu acho que é a melhor forma de explicar que tudo que a gente planta, né? Eu até, quando fui falar das causas das aflições atuais, eu ia até falar assim, aqui se faz, aqui se paga. Mas eu achei isso muito pesado, muito pesado. Mas, na verdade, é assim, né? Aqui se planta, aqui se colhe. E é exatamente assim que eu falaria com as minhas crianças. Assim, não tem jeito, assim, planta semente de amor, que você vai plantar semente de amor. Agora, se você quiser plantar semente de discórdia, pode plantar? Pode plantar. Só que depois, quando você for colher o fruto da semente da discórdia, talvez você não fique tão feliz com essa colheita. Talvez você não fique feliz em ter que colher, né, os frutos daquela discórdia que você plantou. Então, acho que o livre-arbítrio deixa muito claro que, assim, tudo que você plantar, você vai colher. Outra coisa que eu não falei aqui, que eu tinha muita coisa para falar e eu acabei não falando, mas que eu também falaria para as minhas crianças, é que quando a gente vem cada um com o seu plano individual. Quando a gente vem para essa existência, quando a gente vai encarnar num corpo físico, cada um traz o seu plano individual. Eu no meu plano individual, eu então trouxe a possibilidade de ser mãe de 3 filhos. Ser mãe dos meus 3 filhos era o meu plano individual. E os meus filhos serem, né, meus filhos, faz parte do plano individual deles. Então, é importante que a gente entenda que cada um tem o seu plano individual
nós estamos juntos para facilitar, para crescer, para melhorar, para um ajudar o outro, mas cada um tem o seu plano individual. E quando esse plano termina, assim como na escola, terminou o ano letivo, o aluno quer passar de ano e ir para o outro ano. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem o nosso plano, terminado o nosso plano, a gente precisa passar para o próximo ano, mas não dá para passar no próximo ano estando aqui. Então, a ida para o plano espiritual são essas férias que depois de um ano, de um plano cumprido, você precisa para poder planejar o próximo passo. Então, eu acho que essa comparação da nossa existência com a série da escola e o desencarne como um passar de ano para a próxima fase, eu acho que é uma coisa que também funcionaria bem com as crianças. Muito bem. Temos mais um tempinho aí, rapidinho, aí para uma saideira aí de pergunta aí. Gente, pode perguntar, assim, a pergunta é garantida, a resposta é que eu não posso garantir. Muito bem. Ninguém mais? Então vamos aproveitar essa vibração boa, essa energia boa que nós passamos no trabalho de hoje. Tem uma pergunta aqui. Estou perguntando se aceita uma aluna de 46 anos. A Isabel. Tá, matrículas abertas. O Luciano, deixa eu só aproveitar esse minutinho, porque eu quase nunca tenho muita oportunidade, né, de falar sobre esse trabalho de evangelização, e eu falo sempre que as crianças, elas têm uma facilidade de absorver alguns conhecimentos que a gente demora anos, né? Na nossa última aula, a gente falou sobre a porta estreita e a porta larga. E eu tive um pouco de medo, né, deles, de como eles iam entender essa comparação, né, da porta estreita e da porta larga. E assim, eles são de uma rapidez, né, e de uma grandiosidade, que eu tive até um aluno que ele disse que a gente estava falando como era importante, né, ter boas ações, e ele falou, eu divido um lanche com os meus amigos, mas tem um que eu não gosto, daí eu não divido com ele. Tudo bem, Pro, vou passar na porta larga. E eu não sabia nem se eles tinham entendido, né? E a hora que ele me falou isso, tudo bem, vou passar na porta larga, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar, né, passar na estreita, né? E de como a gente precisa estar aberto às informações e aos conhecimentos sem preconceitos. Né? Eu acho que é isso que as crianças trazem, né? Essa inocência e essa abertura, né, para ouvir, para aprender, né? Vamos lá, vamos ver como é que é, vamos sentir. E a gente, depois que fica um pouco mais velho, a gente fica muito fechado. Já não dá mais tempo, já passou, agora eu vou esperar a próxima encarnação, né? E assim, sempre é tempo. Então, eu gosto sempre de compartilhar essas coisas. Eu não tenho muita oportunidade de falar, e eu acho que as crianças trazem muito isso, né? Essa inocência, né? E junto com a inocência, essa facilidade de entender as coisas e de absorver. Eu acho que é lá mesmo que a gente tem que colocar a nossa atenção, porque se você educa a criança, né, você não precisa punir o adulto. Muito bom. Mais alguma pergunta? Então, é chegada a hora de agradecer a Débora, agradecer ao plano maior aí pelos trabalhadores que
que sempre nos deixam com aquele gostinho de queremos mais, né? Que foi muito legal. Aproveitando todo esse ambiente, vamos também continuar o nosso trabalho de vibração, unindo os nossos pensamentos, vibrando por quem nesse momento está sofrendo a perda de um ente querido, que ele possa ser abraçado, que ele possa sentir o envolvimento dessa nossa vibração, que ele possa receber essa energia da criança, da inocência, da facilidade de aprender, o quanto Deus nos ama do jeito que nós somos, e não do jeito que nós gostaríamos de ser. Vamos vibrar pelo nosso planeta, por todos os dirigentes dos países, que eles possam se sentir envolvidos por essa pandemia, que possam tirar bastante ensinamento da gente valorizar mais a família, valorizar mais o grupo que a gente trabalha, que a gente convive no nosso lar. Vamos vibrar por todos aqueles que ainda, sem saber, sem ter consciência, ainda dão muitos valores pelos bens materiais, que ainda se preocupam muito com que o vizinho está ganhando, que ele tenha mais do que a gente, que ele possa, cada pessoa que vive esse desafio, vibremos para que ele possa ter um entendimento melhor, maior, do que é realmente essencial para a nossa caminhada. Que eles possam cada vez mais dar um valor real e necessário para tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E assim, mais uma vez agradecendo por essa energia boa, por esse trabalho que os Espíritos nos presenteiam, queremos agradecer por tanta reflexão, por tanto conhecimento que nos consolam, pedindo a Deus que nos ajude a perceber cada vez mais a sua presença em nossa vida, que através desse conhecimento que temos nesse trabalho, possamos cada vez mais senti-lo em nossa vida e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia, de acordo com as nossas dificuldades, de acordo com nossas limitações. Graças a Deus, graças a Jesus.